Olá, muito boa tarde a todos. Estamos começando mais um talk show do Guru. Boa tarde a Estela, todos. seja muito bem-vinda. Uma delícia ter você hoje aqui para a gente poder conversar sobre os cruzeiros marítimos e as perspectivas aí das viagens novamente. É um prazer estar aqui, Eduardo. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito bom. Ah, que bom. Olha só, eu vou iniciar apresentando as agências que estão compartilhando o nosso talk show ao vivo com os seus clientes, né? Temos agentes de viagem e temos clientes das agências de viagem também. A Outback Turismo de Pouso Alegre, a Carla, aliás, a Carla é aniversariante do dia. Feliz aniversário, Carla, um beijo. A Companhia do Porto de Campinas, do Nelson, a Lamia, do Rio de Janeiro, a senhora Hanan, a Travel Office de São Paulo, a Maria do Carmo, Geraldo, a Rosali Turismo de Pindamonhangaba, Rosali, o Reginaldo Zangaro, aqui de São Paulo, um abração, Reginaldo, o Luiz Arone, das Arone Turismo de Cruzeiro, e a Via 9 Turismo de Campo Grande, a Elisene, que está aqui com a gente hoje. Olha que bacana! Muito bom, que bom, que bela oportunidade, hein? Bela parceria, eu acho. Estela, você é a nossa guru do dia, por conta dos seus conhecimentos, e nós queremos aproveitar disso para que você nos conte o que você está esperando para o ano, né? E falar muito particularmente dos cruzeiros. Afinal de contas, você tem uma vivência no setor já de 25 anos, você está na direção para o Brasil da companhia Norwegian Cruise Line, que engloba 3 outras companhias dedicadas ao lazer, a NCL, a Ocean Cruise e a Regent Seven Seas. Aliás, depois você nos conta um pouco as diferenças das 3 marcas, é sempre bom a gente ter. E eu vou, depois de te apresentar, já te dar a primeira pergunta, porque assim você já entra aqui de cara respondendo sobre isso. Quando é que nós vamos poder viajar nos cruzeiros da Norwegian novamente? Essa é a pergunta que não quer calar, né, Eduardo? Mas olha, é isso, obrigada pela oportunidade de estar aqui. É o tema, você falou em 25 anos, é um pouquinho mais, Eduardo, mas eu acho que está bem, 25 anos acho que está bem. E contando que muitos mais virão, porque eu sempre digo que mesmo enfim, tendo a oportunidade de navegar tantas vezes, eu continuo apaixonada pelo que eu faço, continuo apaixonada pela experiência da navegação, pelos cruzeiros, enfim. Sempre que a gente inaugura algum navio novo, tem algum roteiro novo, e eu tenho a oportunidade de experimentar, eu sempre digo que eu vou como uma criança, assim, né, que vai descobrir a novidade. Eu sei que esse é um termômetro que me faz acreditar que eu estou na área certa, fazendo a coisa certa. E eu estou me sentindo um pouco nessa situação, sabe, Eduardo? De muito ansiosa para voltar a navegar, voltar a estar a bordo, né? Infelizmente, aí, sendo mais objetiva, né? Infelizmente, a gente ainda não tem uma data. O que eu posso te dizer é que a gente tem trabalhado incansavelmente para ter todas as condições necessárias para ter uma navegação segura. A gente sabe que o cruzeiro marítimo envolve muita coisa, né? É um misto de hotelaria, é um misto de restaurante, é um misto de passeio, envolve muitos destinos, então realmente envolve enfim, parceiros para a gente
ter a segurança de que vai oferecer o melhor ambiente a bordo. Então, esse é o foco principal. Nós estamos, só para dar um timeline aí, desde março, na verdade, os cruzeiros foram suspensos no mundo inteiro, tem algumas experiências aí sendo feitas em diversas áreas, não por nós, mas por companhias parceiras, e não ainda disponível para brasileiros, porque a gente sabe que a maioria das fronteiras ainda continuam fechadas, mas a gente está trabalhando com uma estimativa, efetivamente os roteiros suspensos até abril, algumas companhias até maio, mas a expectativa é que gradativamente, a partir de junho, maio ou junho, a gente vai retornando gradativamente. Acho que vale destacar que assim não há, da mesma forma que a gente tem uma confiança incrível nesse retorno e tem certeza que vai ter uma situação muito segura para trazer os nossos hóspedes a bordo, eu tenho certeza que o cruzeirista também tem essa confiança. E a gente vê isso se refletindo de alguma forma nas pessoas que já estão reservando. Entende? Nós não voltamos ainda a navegar, mas a gente tem os roteiros disponíveis. Efetivamente, no segundo semestre desse ano, eu estou dizendo em volta gradativa, né? Então, acho que no segundo semestre, mais para o final do ano em diante, eu acho que todos os roteiros já devem estar aí disponíveis aí com a garantia da navegação. Você ficou no mudo, Eduardo, não estamos te ouvindo. Mas eu passo contando histórias enquanto seu microfone está fechado. Acho que vale destacar, Eduardo, eu vou contando aqui, você me interrompe aí quando você tiver, que eu estou vendo o seu microfoninho ainda fechado. Então, quando você tiver, só me interromper. Mas queria contar que, enfim, é isso. A gente tem roteiros, inclusive, já confirmados para até 2023. Então, 2022, 2023, e a gente tem dado isso como uma dica, sabe? A gente tem oferecido promoções muito atraentes para as viagens futuras. E esse cliente, ele tem entendido que são tarifas com desconto, são ofertas muito atraentes, e que provavelmente não vai ter essa oportunidade de fazer uma reserva com essas condições. E a gente tem tido uma boa resposta do público, identificando esse benefício, esse preço e essas ofertas atraentes, e já garantindo o seu roteiro para o futuro. Os cruzeiros sempre se reservaram com mais antecedência, né? No Brasil um pouco menos, mas também com um pouco mais de antecedência, então é o momento de garantir também o lugar com condições especiais, né? Eu acho que agora dá para você falar. Estela, eu ainda estou aqui fazendo uma configuração que eu não consegui terminar no Facebook, mas eu posso dizer para você qual a minha dúvida para que você possa responder agora para quem está nos assistindo. Sabemos que a LCL desenvolveu um importante protocolo de segurança sanitário a bordo. Como é que isso funciona? E depois, quando a vacina chegar, como é que vocês estão imaginando organizar isso daqui? Tá. Esse painel, ele foi criado, foi contratado em parceria até com a Royal Caribbean, né, assim, é o que a gente também comenta, nessa área, no que se refere à segurança, não há concorrência, todos nós temos que estar muito bem preparados, né, vale lembrar que os cruzeiros sempre tiveram padrões de saúde, de higiene muito acima, enfim, de patamares normais, mas isso está sendo reforçado. Então, foi contratado esse painel, são 11 profissionais de diversas áreas, então são médicos, infectologistas, especialistas em saúde pública, biossegurança,
que durante 4 meses eles se reuniram e hoje eles continuam se reunindo com o CDC americano, né, que é o Centro de Controle de Doenças americano, explicando e desenvolvendo e dando uma base científica, e esse é o principal objetivo também, né, é dar uma base científica e a segurança de que os protocolos que estão sendo estabelecidos, eles vão trazer a segurança que todo mundo espera, né? E eu estou dizendo isso independente da vacina. Eu acho que, assim, a gente vê progressos com vacina, eu particularmente acredito muito, mas independente de ter ou não as pessoas vacinadas a bordo, eu entendo que a gente vai oferecer e se preparou para oferecer uma condição confortável. E aí, para citar, enfim, alguns dos pontos, né? Ele está disponível até no nosso site, muitas informações a respeito, muito mais ainda vai ser divulgado, mas, assim, a preocupação vai desde, enfim, a garantia de que a pessoa ninguém que esteja contaminado vai embarcar, então isso é feito através de uma comprovação de vacina ou um teste feito antes do embarque, e aqueles cuidados, enfim, de medição de temperatura, álcool gel espalhado pelo navio todo, antes já tinha, eu acho que só se intensificou o número de estações assim disponíveis, então vai desde antes do embarque esse cuidado enfim, de saber que todo mundo que está embarcando está saudável e vai continuar saudável. Os navios vão navegar com com a ocupação mais baixa, né? Então, isso vai permitir o distanciamento social, e é claro, aí falando mais especificamente sobre isso, então você diminuiu, são ambientes grandes, você diminuiu o número de pessoas, você já permitiu. A gente, na Norwegian, a gente tem uma diversidade de restaurantes incrível, né? Se a gente tem opções aí, tem navios que a gente chega a ter 25 opções de jantares, né, de lugares ou de modelos de jantar. Isso faz com que a gente também consiga, a gente não tem turno de refeições, né, então mesmo que a gente tenha, sei lá, digamos 1.000, 2.000 pessoas a bordo, elas não vão ter as refeições no mesmo horário. Elas têm em diversos restaurantes, isso é fácil para a gente organizar pelo modelo que a gente já trabalha. Teatro é um outro lugar que normalmente você consegue ter você tem as pessoas mais próximas, mas isso também foi cuidado, então como se diz, o distanciamento através de reserva de fileiras e de assentos, né? Por exemplo, e aí eu já estou ilustrando mesmo, né? A prática de segurança, né, que antes dos navios você tem o drill, agora me fugiu, mas é o treinamento de segurança antes do navio sair. Treinamento de segurança. Isso agora vai ser feito online, então tem a TV, tem a forma de garantir que a pessoa assistiu, check-in online, enfim, isso tudo. Formas de higienização, todas as mais modernas, então, vaporização, através de produtos e tecnologia super avançada, então toda a higienização do navio e dos portos, dos terminais, estão garantidos através desses novos equipamentos, essa nova tecnologia também que está disponível. Os filtros de ar, isso é importante, os filtros de ar também foram colocados o EPA, do ar-condicionado a bordo, tanto das cabines quanto das áreas comuns. Vocês devem saber que é o mesmo que as companhias aéreas utilizam, né? Então, é aquele que consegue eliminar 99,95% dos micro-organismos, enfim, que estão no ar. Isso se estende também para os portos, então os passeios, a gente quer que a bolha de segurança que se cria a bordo, ele continue andando junto nos portos, então através de selecionar os parceiros responsáveis, as pessoas
pelo menos neste primeiro momento, tem de desembarcar sempre com uma excursão organizada pela companhia para não correr riscos, né? E também na parte de recursos médicos a bordo, vocês devem saber, há sempre uma enfermaria, um serviço médico a bordo. Ele foi reforçado, ele foi ampliado, ele traz kits de, enfim, apropriados para os primeiros atendimentos, áreas se precisar de algum isolamento, e um médico a mais, que é um médico especialista é um médico sanitarista. Então, ele também vai acompanhar o treinamento de equipe e todos os protocolos que estejam sendo seguidos e tudo mais. Então, eu costumo dizer, Eduardo, que o presidente da companhia, que é o Harry Summer, já esteve no Brasil algumas vezes, né? Ele diz que a gente só vai navegar quando ele tiver segurança de colocar a família dele a bordo. Eu acho que esse é um compromisso forte e verdadeiro. Então eu tenho certeza que no momento em que a gente navegar, a gente ainda não tem a data, mas no momento que a gente navegar, a gente vai estar com um ambiente muito seguro. Isso é muito bom, essa perspectiva do próprio presidente da companhia está assumindo claramente a situação que é enfrentada nesse momento e ter todos os cuidados. Eu acho que dá um valor inestimável para a Norwegian Cruise Lines e os conceitos que ela preza, né? Ou seja, pensa antes no seu cliente do que propriamente nos negócios, e assim que tem que ser mesmo, né? É isso mesmo, Eduardo. Isso digamos, a prioridade número 1. Não está se economizando esforços para realmente aprimorar, enfim, apresentar o que for necessário. É muito bacana mesmo. A gente tem muita confiança da maneira como está sendo conduzido isso tudo, sabe? Estela, eu sei que vocês apostaram muito em treinamentos para os agentes de viagem nesse período que nós estamos tendo que inventar tarefas para poder manter os nossos clientes animados e com perspectivas aí do futuro. Então, vocês fizeram muitos treinamentos com o agente de viagem. Como você vê o trabalho do agente de viagem nesse processo de retomada? Como você acha, se você fosse um agente de viagens, por que caminho você seguiria? Tá, Eduardo, assim, o agente de viagem é fundamental nessa retomada. Não há retomada sem o agente de viagem, honestamente dizendo. Eu acho que veja quantas informações a gente já trouxe e que talvez enfim, o hóspede, o passageiro, enfim, comum, ele não tem acesso ou sequer pensa nisso, ele não sabe onde encontrar as respostas, né? Então, eu acho que o agente de viagem, mais do que nunca, um consultor é o que pode trazer essa segurança que o cliente está procurando para tomar a decisão dele, né? E saber que ele é um canal que está sempre presente, sempre disponível para esse cliente que vai voltar a navegar, né? Então, eu acho ele fundamental e realmente, você disse, a gente fez, num total, foram 18 webinars aí num período, acho que de 10 meses. Nós estamos planejando novos webinars, logo a gente vai voltar, a gente está com várias novidades aí para compartilhar com os amigos agentes. A gente se focou bastante em destino, e é o que eu sempre comento quando a gente faz os nossos webinars, né? A gente não é especialista em destino, mas a gente quer contar qual que é a experiência do destino quando você está fazendo um cruzeiro. Então, trazer mesmo informações pertinentes para esse agente de viagem. Então, dar o suporte. Fora isso, a gente ofereceu para os parceiros também, agentes de viagem, dica, assim, primeiro, uma forma de você se sentir saudável, né? A gente sabe que hoje você manter a saúde mental hoje é um desafio também, né? Então, você sabe que a gente trouxe também palestras falando sobre o nosso mundo interior, sobre inteligência emocional, sobre o mundo exterior através de relacionamento. Então, a ideia era trazer mesmo ferramentas e informações que seja
pertinente e importante para a gente de viagem, porque a gente tem que voltar juntos, entende? Não dá para ser um e o outro não, nós temos que voltar juntos, nós vamos voltar juntos, né? Então... Sem querendo comparar, até porque é bastante diferente o trabalho, mas nós somos uma comunidade de profissionais, né, que está afetada no seu aspecto econômico, mas talvez seja um pouco parecido com a comunidade médica, que está totalmente envolvida e dedicada a gente poderia dizer, o trabalho no front, né? Aquela história do combate à pandemia. Mas nós temos que, dentro da medida do possível, reforçar os nossos laços aqui com os agentes de viagem, com os nossos parceiros no exterior, para poder trazer uma informação do que está acontecendo em cada local. E, com isso, a gente ter uma informação melhor dos clientes que nos procuram. E olha que são muitos. A gente tem situações totalmente inusitadas. Tem clientes nossos que chegam, olha, Eduardo, eu preciso que você me libere para que eu comece a trabalhar um grupinho que eu quero fazer, eu não aguento mais ficar aqui sem fazer nada, eu sei que eu tenho que mudar de data, mas mesmo assim eu quero começar a promover. Então, nós precisamos estar discutindo essas possibilidades, né? Trazendo experiência de um, levando para o outro, e com isso, dando um foco muito certeiro para dar consistência no trabalho que nós fazemos, né? Então, é muito importante o trabalho em comunidade, na comunidade do turismo. Agentes de viagem, os hoteleiros, os receptivos, as companhias de cruzeiros, e é uma coisa que vai ter que estarmos um pouco mais em conjunto para finalizar esse processo, que ele ainda não tem uma data totalmente definida, mas a gente já evoluiu bastante, a vacina já está aí em menos de um ano, agora a nossa luta é para termos vacina e começar a poder imunizar a população e, com isso, voltar à normalidade. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que são tantas incertezas, né? Na verdade, eu sempre brinco que a gente tem, parece que um quebra-cabeça assim na mesa, né? Então, à medida que as coisas vão fazendo sentido, a gente vai montando aí o nosso plano de futuro, né? E eu acho que é isso, a gente de viagem é um parceiro que tem que traz credibilidade para o seu cliente e que também trabalha conosco. Acho que está perfeita a colocação que você fez para, enfim, entender que caminho que a gente tem que seguir, mas ele é fundamental nesse momento, sim. Quando a pandemia chegou, foi fundamental o trabalho do agente de viagens para repatriar os passageiros que estavam fora dos seus locais de moradia. E quem tinha um agente de viagens conseguiu fazer isso de forma muito mais rápida e segura do que quem não tinha o apoio do agente de viagens. Mas agora vamos falar um pouquinho das coisas boas da viagem, né? Então, eu quero saber um pouco sobre novidades da Norwegian. Quando nós tivemos uma situação segura, qual as regiões que você acredita que vão despontar inicialmente? Então, compartilha com a gente um pouco isso, porque a gente quer começar a sonhar. Tá. E eu quero contar também uma novidade. A gente está trabalhando num guia, também é uma questão técnica, mas que eu já quero compartilhar e disponibilizar para a Flot distribuir aí para os seus clientes, que é um guia sobre quem não conhece a Norwegian. Então, ele é muito específico, assim, de características, de onde navegar, qual que é o perfil para aquele destino, quais são os jargões dos cruzeiros, sabe? O que é proa, popa, bombordo, estibordo. Então, esse em primeira mão, já estou contando aqui para vocês que é algo que a gente está trabalhando em mais ferramentas para ajudar o agente de viagem. Com relação ao destino, que é o que a gente gosta, de navegação e tal, a gente, eu acredito, na verdade, a gente
deve ter 2 roteiros iniciais, 2 destinos, digamos, iniciais, que é Europa. Acredito que a gente comece navegando Europa e Caribe, que são 2 pontos importantes também para os cruzeiros em geral, né? Não consigo precisar muito bem, mas assim, a gente percebe um interesse, uma aposta e até assim, uma preferência pessoal também, por exemplo, por Ilhas Gregas. Ilhas Gregas está sendo muito procurada, a gente tem roteiros incríveis de 7, 10, 11 noites, saindo de Atenas ou saindo de Veneza, alguns deles incluem a Croácia, alguns deles incluem a Turquia, então são roteiros variados, mas que acredito que vai estar disponível em breve. Mediterrâneo também, né? Ali a gente tem os roteiros saindo de Barcelona, que saudade de Barcelona, né? Barcelona, que pega um pouco da Itália também, vai para Roma, vai para o sul da França. Então, um roteiro em 7 noites que traz muitas atrações. A gente tem esse mais para o final do ano, mas que tem muita procura já, e que, enfim, se tiver na lista o tal do wish list aí, talvez seja uma boa oportunidade de garantir um lugar, que são os navios de Patagônia, que é aquele que sai de Buenos Aires e vai até Chile, né, perto lá de Santiago. Antes era Valparaíso, ele está parando um pouquinho mais acima, e esse roteiro em termos de contemplação, de conhecer a história assim, da América do Sul, dos países da América do Sul, é riquíssimo. Eu sou fã desse roteiro, ele vai até as Ilhas Falkland. Então ele é muito diverso, ele te dá experiências com a natureza, ele te dá experiências históricas, ele te dá diversão, eu sou fã também desse roteiro. E Caribe, enfim, Caribe a gente tem destacado muito, até confesso que a gente sabe que quem ainda está com visto americano vencido tem uma dificuldade de agendar, né, alguma renovação, enfim, tem uma situação concreta aí, e a gente tem um roteiro do Caribe sem visto a partir do Panamá. Então ele faz um roteiro ali pelo sul do Caribe, Curaçao, Aruba e alguns outros roteiros, algumas outras cidades, mas fazendo Panamá sem tocar nos Estados Unidos, o que significa que você pode navegar sem visto americano. Então, esse é um pouquinho, na verdade ele acontece já no início de 2022, mas como a gente está falando também de planejar, enfim, de garantir uma navegação futura aí, um plano de viagem com uma oportunidade agora, eu acho que vale destacar esses aí. Opa, você está mudo de novo. Estela, e uma questão quem tem condições de fazer uma reserva e um pagamento agora, vocês estão com preços que valem a pena? Vale o investimento? Se eu fizer a minha reserva agora e eu tiver um imprevisto, tem uma facilidade de remarcação? Como é que está isso? Ótima colocação, Eduardo, bem lembrado. Vale destacar que a gente flexibilizou muito as condições, tanto de pagamento quanto de cancelamento, né? Então, hoje, a gente voltou. Quem quiser fazer uma reserva futura, com R$300 por pessoa, você já garante a sua reserva. Então, é um investimento realmente pequeno. O saldo ele pode ser pago em 12 parcelas através de cartão de crédito. Se houver, para embarques até outubro, se houver uma desistência por qualquer motivo, até 15 dias, a gente dá um crédito no valor pago
sem que ele tenha nenhuma perda, não tenha nenhuma penalidade, entende? Então, isso também dá um conforto, mesmo que você queira fazer uma programação agora para os próximos meses até outubro, você tem essa facilidade de até 15 dias antes, você pode mudar de planos e a gente te dá um crédito que pode ser utilizado até 2022. Então, esse é uma outra, enfim, conforto, né, para o cliente. Nunca teve umas condições tão favoráveis de remarcação como tem agora, principalmente em cruzeiros, que sempre tiveram uma política muito estrita para remarcações, cancelamentos. Exatamente. E vale, eu não falei das promoções, mas eu vou citar isso para você. Veja, a gente está com descontos que chegam em algumas saídas até 30%. Nós temos pacote de bebidas incluído, a taxa é adicionada, mas o custo do pacote já faz parte do preço. A gente tem, eu comentei no início da nossa conversa sobre a variedade de restaurantes que a gente tem a bordo. Então, a gente tem alguns restaurantes que enfim, faz parte da tarifa, e tem alguns restaurantes que ele tem uma taxa, uma taxa de reserva ou um preço adicional. Você tem um pacote que te garante experimentar outros tantos restaurantes além daqueles que você teria. Você tem Wi-Fi gratuito, que isso é importantíssimo, né? Então, se a pessoa continuar em home office, ele pode até navegar e continuar ligado e trabalhando, tal do nômade digital, né? Também com Wi-Fi incluído. Algumas saídas oferecem o terceiro e quarto passageiro, então viagens em família, algumas saídas com terceiro e quarto passageiro gratuito, só pagando uma taxa. Enfim, são ofertas que normalmente a gente não oferece, e elas estão disponíveis agora para reserva, para viagens futuras. Então, fica a dica. Muito bom. Nós temos vários clientes que são clientes da Flot, agentes de viagem, e que organizam grupos. A política para organizar um grupo de amigos e viajar nos cruzeiros da Norwegian também é uma política favorável, Estela? É uma política super favorável. A gente tem alguns modelos de grupo, Eduardo, mas assim, um grupo promocional, por exemplo, a gente considera 8 cabines. Com 8 cabines, você já tem o 16º leito gratuito. Existe um grupo que é um grupo de afinidade. Há enfim, depende da disponibilidade do navio, mas ele está disponível, enfim, em todas as saídas e todos os destinos, é só trabalhar para selecionar, que o de afinidade, então, que é aquele de familiares, enfim, aquele que você não vai promover, você já sabe que aquele grupo viaja, e aí você consegue condições para até 5 cabines, oferecendo 10º leito gratuito. Então, isso também é muito, muito atraente, né? Muito amigável. E as formas de pagamento são as mesmas, né? Com parcelamento até 12 vezes, as mesmas condições de cancelamento, enfim, se for até outubro, depois volta um pouco as condições regulares, com um pouquinho mais de flexibilidade, mas, enfim, há uma tranquilidade, assim, há opções muito atraentes. Para grupo, é super recomendável. Que bacana. Nós estamos chegando quase ao fim da nossa conversa, mas quero te contar que o Pedro Murad, de Sorocaba, Mundo Color Personalité, ele está aqui, ele quer a foto de fundo para colocar na sala dele e ilustrar. Normalmente o Pedro me pede uma viagem gratuita, mas em tempos de Covid ele só quer a foto e tá ótimo, Pedro, nós vamos mandar para você a foto, tá? Você viu só como estamos, hein? Olha a valorizada que deu essa foto, gostei. Valeu, ele está trocando a viagem pela foto, Eduardo, gostei. Pô, eu achei que todo mundo estava acreditando que eu estava na minha varanda, em pleno Caribe. Em pleno Caribe, exatamente. Quem dera, né?
E, bom, agora quero saber um pouco dos seus planos pessoais de viagem, qual o seu sonho que está faltando realizar quando terminar isso e você puder viajar em segurança. Olha, você tem direito a 2 opções, uma de navio e uma sem navio, tá bom? Combinado. Na verdade, assim, bom, a minha primeira viagem eu acredito que vai ser a bordo de algum cruzeiro teste, eu não comentei isso, mas a gente vai ter os cruzeiros teste, né, vamos ter inclusive alguns convidados a bordo para testar com a gente, enfim, todos os protocolos e tudo mais. Pois é, estaremos juntos lá, Eduardo, vamos lá. Então eu puxo, não enfim, estarei a bordo de onde quer que a gente comece, né? Eu tenho, não sei se de imediato, mas está no meu wishlist também fazer um roteiro pela Ásia. Enfim, aí a gente tem roteiros também, seja Japão, China, Hong Kong, incluindo até a parte de Filipinas, do sul eu estou com a memória péssima, mas enfim, a região de Ásia ali, eu até falei de Papeete, esse também é outro que está na minha lista de desejos, é um roteiro lá pela Polinésia, né, que sai justamente de Papeete e faz Bora Bora, faz outros roteiros aí. Então, a lista é grande, viu, Eduardo? Você trabalha muito, muitas viagens, e aí fica com esses planos todos para fazer. É verdade. E assim, em terra, eu tô com muita saudade dos países, viu? Eu tenho saudade de Itália, gostaria de Itália, Espanha, minha família é da Espanha, assim, olha, eu estou muito aberta para os planos futuros de viagem que venham a acontecer. Vou estar muito, muito, muito feliz, assim. Bacana. Olha, Estela, muito obrigado pela conversa, pelas novidades sobre os cruzeiros, sobre a NCL, e gostaria agradecer também a quem está nos assistindo hoje, aos clientes, passageiros, aos agentes de viagem. Foi muito bacana ter aqui você hoje, ver que tem gente dentro do turismo com uma boa expectativa, com esperança que em breve a gente está resolvendo isso e voltamos a uma certa normalidade para poder viajar bastante, que é o que nós gostamos de fazer, né? Quem trabalha no turismo quer viajar, quer estar com o pezinho no avião, no navio, no trem, não importa no que, mas a gente gosta de curtir. Então, muito obrigado, querida. E deixo com você as palavras finais para a gente terminar o talk show. Eduardo, adorei estar aqui, passou rápido, né? Eu achei que eram 40 minutos, 30, 40 minutos, nem me dei conta do quanto passou rápido, mas eu agradeço muito a oportunidade. Quero me colocar disponível aí para, numa oportunidade qualquer, a gente falar de algum roteiro bacana, porque aí a gente pode trazer algum roteiro, quem sabe esse de As Gregas, e contar mais detalhes de cada um das paradas, enfim, as nossas recomendações aí. Fechado, eu já topei, podemos marcar. Opa, vamos, ótimo, vamos sim. E olha, a gente, conhecendo bem os cruzeiristas, está todo mundo muito ansioso. Eu não tenho dúvida que em breve a gente vai ter um boom aí importante, falando especificamente de cruzeiros, mas eu tenho certeza que em viagens em geral. Eu falei de bem-estar físico e mental, né? A viagem definitivamente faz parte, né, um componente importante para a gente conseguir manter a nossa sanidade. Então, mais do que nunca, é necessária a viagem, né? Então, eu tenho certeza que a gente vai passar por isso. E eu tenho contado uma historinha, Eduardo, eu nem a conto, mas eu vou contar assim. Um dia desses a gente viu uma palestra que até foi oferecida pela NCL, que era um especialista, um cientista mesmo, que ele estuda a felicidade.
Então, quais são os elementos, qual a ação da felicidade no seu cérebro, como é que funciona, ele tem livros, depois eu mando até o nome dele, eu não me lembro agora, mas eu mando as coordenadas aí para você compartilhar. E eles fizeram um teste, uma experiência que foi o seguinte, é uma pessoa em frente de uma montanha que ela tinha de ultrapassar, depois 2 pessoas e um grupo de pessoas, e qual era a ação do cérebro quando ele via essa montanha. Ele sozinho, ele vê a montanha muito maior. Quando é o grupo, à medida que você vai acrescentando gente, o seu cérebro realiza que a montanha é menor do que a pessoa individual. Eu achei isso tão impactante porque ele é mais que simbólico, ele cientificamente está comprovando que é assim que a gente vê as coisas, né? Então, quando eu digo que temos de todos juntos passar por essa, nós vamos passar por essa, nós vamos ultrapassar essa montanha, tenho certeza, e vamos juntos, Eduardo. Vamos juntos, isso mesmo. Olha, muito obrigado. Por favor, depois me manda a foto, porque a turma aqui está, né, enlouquecida que quer essa foto. E depois compartilha também o nome desse cientista e do livro para a gente passar para a turma. Faço isso com o maior prazer. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a quem está nos ouvindo. Eduardo, muito obrigada pela oportunidade, viu? Um beijo. Tchau, querida. Um beijo. Tchau.